A doutora Maitê Pimentel vai conversar conosco sobre hormônios e pressão arterial. Se ela vai falar, é porque eles têm correlação e a gente vai aprender. Mas tudo bem? Hoje é você que tem programa à noite, né? Linda. Vamos junto, Tudo né? bem, vamos juntas. Tudo bem, doutora Maitê? Tudo bem, e você? Também. Tem relação, então? Tem. Hormônios e pressão arterial? É que a maior parte da hipertensão, ela é essencial, a primária, 90%, que é quando ela aparece a idade, que vem da família. Mas, em alguns casos, a gente tem por causa de hormônios, por causa de defeitos da anatomia do rim. E são vários, não é assim tão simples assim, não acontece. Acontece bastante. Doutora né? Maitê, e mexeu com o hormônio, mexeu em tudo, no físico e no humor. O hormônio é a orquestra da gente. Então, dependendo das nossas ações, da nossa respiração, da nossa consciência, de tudo que a gente faz, até o pensamento, ele vai modificar hormônios do corpo. Até o pensamento? Até o pensamento da gente. Então, a gente tem os receptores e a gente vai modificando tudo. Por isso que a nossa cabeça é o mais importante. Quando a gente até está numa situação de estresse, mas a gente tem calma, a gente consegue, se concentrar, a gente passa por aquela situação de uma forma mais saudável. Até hipertensos, né? Se a pessoa está muito nervosa, muito estressada, o pico de pressão piora. Né? Porque o cortisol é o hormônio do estresse que pode aumentar a pressão. Aí desequilibra tudo. Desequilibra tudo, né? Tá. Então vamos lá. Esses nomes são estranhos, né? Não sei nem falar os nomes. Mas a gente explicando, a gente vai entendendo. Catecolaminas. A gente tem uma glândula em cima do rim que chama adrenal. Ela produz vários hormônios e ela produz esses hormônios catecolaminas, que é quando a gente, por exemplo, vê um ladrão. Que pupila dilata, taquicardia, aumenta a pressão, você quer correr. Então, os hormônios que aumentam a pressão, eles estão na adrenal. Se tem um excesso disso, é aquela palavra feia ali, feocromocitoma. Então, existem distúrbios de tumorzinhos, benignos ou malignos nessa glândula, em que você produz mais esses hormônios. E qual que é o sintoma? É paciente geralmente jovem, de 20 a 50 anos, que começa a ter pico de pressão alta. Você fala, é estranho, a pessoa tem 20 anos de idade e está tendo pressão alta. E começa a ter flushing, rubor facial, fica vermelho. Já viu pessoa que fica nervosa e fica vermelha? Sem nunca ter tido antes. Sem nunca ter tido antes. Tá. Aí tem que investigar. Outro hormônio chama aldosterona, também é produzido na glândula adrenal. E se está em excesso, chama hiperaldosteronismo. A gente tem também o pico de pressão e a pessoa tem sintomas de baixo potássio, ela fica com parestesia, formigamento na mão, fica trêmula, fica sempre meio cansada. Então, pessoas que estão com pressão alta e têm formigamentos e muito cansaço, precisa investigar, não só em jovem, mas também pode acontecer nas idades, todas as idades, até adulto e idoso também. A renina também é um hormônio que aumenta a pressão alta. O cortisol, hormônio do estresse, também aumenta a pressão. Então, tem uma doença que é a síndrome de Cushing. Eu já falei várias vezes, né? Essa doença, ela produz o cortisol em excesso em 2 lugares, ou na hipófise ou na adrenal. E essa doença faz com que as pessoas aumentem o peso, estrias, então a barriga fica com umas estrias bem largas. Homens e mulheres? Homens e mulheres, a face mais em lua cheia, calvície, cai cabelo, picos hipertensivos e aumento da glicemia, né? Então, se a pessoa descontrolou, do nada engordou, do nada começou a ter uma pressão alta, tá caindo o cabelo, não é tão normal, então tem que investigar uma causa para isso, seria o cortisol. E hiperparatireoidismo. Parece tireoide, mas é porque o a paratireoide ela está grudada aqui na glândula tireoide, são 4 glândulazinhas, que não tem nada a ver com a tireoide. Tem a ver com o distúrbio do cálcio, ela que faz a absorção do cálcio. Então, se tiver em excesso, a pessoa pode ter cálculos renais. Então, pessoas em casa têm crises de cálculo renal, tem gente que não investiga, fala, na minha família tem, meu pai tem, eu também tenho. Não, gente, existem causas que você pode ter pressão alta, crises de cálculo renal e osteoporose precoce, porque essa doença ela rouba cálcio do osso, ele fica esfareladinho e o cálcio vai passando pelo rim. Osteoporose precoce, que idade para ser precoce? Tá. A osteoporose é muito característica, ótima pergunta, quando a mulher entra na menopausa. 50, 45, 50, ainda mais se ela não se alimentou muito bem na fase, de você estar formando o ósseo. Então, as crianças, os adolescentes são
é a fase que tem que tomar muito leite, né? Quando a gente tem uma osteoporose precoce, tem que investigar, inclusive, hipertireoidismo. Tireoide trabalhando em excesso dá osteoporose. Em homens, a maior causa de osteoporose é tabagismo. Mulheres também, mas em homem, como não tem a menopausa, que é a principal causa, o tabagismo é a principal causa. Perfeito. Acho que a gente tem outra tela, Tem né? mais. É muito nome feio, né, Rê? Não, mas vocês explicando, a gente entende tudo. Ah lá. O hipertireoidismo, né? Então a glândula da tireoide está aqui, é a nossa borboletinha. Quando ela está trabalhando desesperadamente, em excesso, a gente fica nervosa, estressada, taquicardia e, consequentemente, pode dar uma hipertensão, né? A cafeína não é doença, não é hormônio, mas as pessoas usam cafeína, né? No dia a dia, tomando café ou suplementos para fazer atividade física, que as pessoas usam, né, para poder dar energia. Só que o excesso de cafeína, ele pode dar hipertensão, ele pode dar arritmia cardíaca. Já vi gente passar mal. Recente, aliás, como eu tenho visto, de tomar cafeína para treinar. Em treino, né? E tem taquicardia e fica trêmulo, né? Tem gente que horrível. desmaia. E refrigerante? O refrigerante também tem um pouco de cafeína. E o chá também tem cafeína. E energético pior ainda, que tem cafeína com taurina junto, né? Aí você fala, mas eu não posso tomar café? Pode, a gente pode até 6 a 8 xicrinhas de café por dia, que concentrado tá bom, né? por dia. Tá bom, né? Tá bom. Remédios para asma. Isso é um dilema, porque assim, principalmente mães que têm as crianças asmáticas, não tem muito o que fazer. Tá na crise, você tem que usar corticoide. E o corticoide é uma das medicações que aumentam muito a pressão e aumenta a glicemia também. Mas tem horas que a gente, no desespero, na internação, tem que fazer. Mas quem tem crianças asmáticas, que é mais na criança, a gente tem a possibilidade de usar os corticoides inalatórios, que fazem muito menos mal do que os via orais. E são eficazes. Sim, e aí você controla sempre, não deixa entrar na crise para ter que usar na veia ou via oral. Então, fazer um controle é muito melhor do que deixar só tratar na crise, né? Anabolizantes. Né? Como está na moda os anabolizantes, né? Então, a gente, como endócrino, a gente sabe que hormônios são permitidos até certo grau e para pessoas que realmente precisam, né? Então, por exemplo, a gente tem pessoas que não produzem mais alguns hormônios, que têm problemas na hipófise e é para ser usado. Mas não desse jeito que está, né? Pela estética. Pela estética, então as pessoas usam sem fazer um exame, sem procurar um médico e vem no consultório já testículo rudimentar, com nódulos hepáticos, aparecendo hipertensão. Coisa grave. Aparecendo diabetes, porque usou de uma forma incorreta, né? E, na verdade, a maioria que usa dessa forma não vai ao médico. Eles usam comprando em outros lugares, do amigo, e é uma coisa que está acontecendo muito, não só em homens, mas muitas mulheres, né? Eu peço, alerta a todos vocês, tomem cuidado, não é para usar assim de qualquer forma. Se a mulher, por exemplo, tem um aumento do clitóris, não regride, então não é uma coisa que dá para reverter. Mas, doutora Maitê, existe um jeito de oferecer anabolizante, né? Da pessoa comprar sem ter muita noção, né? Sabe, me engana que eu gosto. Exatamente. O que é anabolizante? Quando eu posso falar, não, eu não vou tomar isso porque isso é anabolizante. Anabolizantes são hormônios, né? O corpo é feito de vários hormônios. Quando a gente usa tudo no limite, que é o fisiológico, que é o dentro da normalidade, o corpo responde de forma saudável. Quando a gente usa em excesso para ter a estética bonita, corpo sarado, aí é que faz mal. Então, por exemplo, uma mulher que está na menopausa, ela tem que usar hormônios, sim, indicado, lógico. Mas uma mulher que não está e toma em excesso para ficar, né, com o corpo mais bonito, isso talvez não faça tão bem. Então, a gente tem outras técnicas para secar gordura, ganhar massa, suplementação, remédios que abram receptores que não são anabolizantes. Lógico, a gente vai ter um resultado mais devagar. Mas eles virão. Mas virão e com saúde. Isso. Né? Isso. Problemas renais. Jovem com hipertensão não pode, vou tomar o remédio igual ao do meu pai. Gente, jovem tem que procurar. E você sabe que eu tenho uma amiga da faculdade, ela foi comigo por causa de dor abdominal, não sei o quê. A gente fez uma tomografia, ela não tinha um rim. Essa história... Descobriu? Descobriu. Na tomografia? Sim. Por quê? Um rim faz o papel de 2.
Então, se você não faz um exame, às vezes, de imagem, o exame de sangue vem normal, que é a ureia-creatinina. Existem defeitos no rim, anatômicos, que um é pequenininho, outro é maior, pode causar hipertensão, rins policísticos. Tem um rim que chama enferradura, que o rim é assim, né? Aí uma boquinha junta com a outra, parece uma ferradura. Tem um rim chamado empanqueca, que nome engraçado, que ele é a formação, os dois rins juntam-se num só. Então, existem vários fatores que você não descobre se você não investigar direito. Então, problemas renais também causam hipertensão. Tá. Temos mitos e verdades, peço que você me espere um minutinho. Mitos e verdades com a doutora Maitê Pimentel, começando agora. Doutora Maitê Pimentel, é mito ou verdade que todos os tipos de pílulas anticoncepcionais aumentam a pressão arterial? Mito. Né? Então, na verdade, as pílulas à base de estrógeno, as mais comuns, elas podem sim aumentar um pouquinho a pressão. Até o rim, depois de 5 anos que usa anticoncepcional, aumenta uns 5%. Olha que engraçado, né? E isso acontece porque o fígado produz mais renina, que é um hormônio que aumenta a pressão, e porque retém um pouquinho de líquido anticoncepcional. Então, tudo que aumenta um pouco o peso, aumenta um pouco a pressão, né? Mas é um risco relativo, então você, menina jovem que está usando, não fique tão assustada. Lógico, converse com o seu médico. Mas mulheres acima de 35 anos, tabagistas e que já tiveram pré-eclâmpsia, uma história muito grave de hipertensão na família, é que a gente precisa suspender alguns tipos de anticoncepcionais. Tá certo. É mito ou verdade que na menopausa a mulher fica mais suscetível a desenvolver pressão alta? Verdade. Você sabe que a pressão alta ela é mais prevalente na mulher do que no homem. A vida toda ou só nessa fase da menopausa? Contando tudo, mas principalmente por causa dessa fase. Como o estrógeno caiu e, na verdade, ele é um vasodilatador, a gente aumenta a pressão nessa fase fora. Que o aumento do ganho ponderal, né, a obesidade vem mais fácil nessa fase por causa do metabolismo e por causa de hormônios mesmo, andrógenos. Quando a gente entra na menopausa, o estrógeno deixa de proteger a parte de colesterol, então aumenta o risco cardíaco e deixa de proteger o osso, então aumenta também a osteoporose. Se a mulher ainda fuma, está nervosa, estressada, não faz exercício... Não cuida da alimentação. Não cuida da alimentação, não faz atividade física, aí com certeza vai ser mais prevalente a hipertensão nessa fase. Tá. É mito ou verdade que hipertiroidismo na gravidez aumenta o risco de pré-eclâmpsia? Duas palavras difíceis e é verdade. Então, a tireoide funcionando muito na gestação é risco. Então, as meninas que têm hipertiroidismo não são recomendadas a engravidar. Aumenta o risco de aborto e aumenta o risco de ter pré-eclâmpsia, porque se aumenta a taquicardia, aumenta a pressão. Na gestação é um caso grave, que a gente às vezes até tem que fazer um parto precoce do que esperar. Sério? É sério. Então, meninas com hipotiroidismo, sim, a gente trata com hormônio, é uma gestação de alto risco, mas a gente consegue levar até o final. Mas hipertiroidismo, tomem cuidado. Tá. É mito ou verdade que obesidade pode causar hipertensão? Super verdade, acho que todo mundo sabe, né? A obesidade, além de produzir células inflamatórias que aumentam a hipertensão, a própria retenção, né, hídrica aumenta e alterações do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é o rim. Então, a obesidade leva a diabetes, aumenta a hipertensão, aumenta a gordura no fígado, aumenta o risco de infartar, aumenta o risco de ter AVC. Nossa. Por isso que tudo isso está vinculado. Às vezes as pessoas perguntam, quem tem diabetes tem hipertensão? Sempre? Não. É porque os fatores que levam a essas doenças são comorbitantes. Então, sim, obesidade leva a hipertensão. É mito ou verdade que, independentemente dos hormônios, não existe hipertensão em jovens? Mito. Seria né? bom se fosse verdade. Verdade. Né? Então, jovens, tomem cuidado. Jovem com hipertensão, é lógico que aumentou muito a hipertensão em jovem por causa de obesidade, inclusive em crianças que a gente não tinha tanto. Mas sempre suspeitar nas doenças renais que a gente conversou, existem doenças congênitas, coartação de aorta, existem defeitos do padrão de
inserção do ureter. Então, existem várias coisas que a gente não vê tanto, mas que não é para deixar. Ah, eu sou hipertenso, ah, eu estou comendo só errado, ah, eu tenho que diminuir o sal da minha comida. A gente tem que sempre investigar, tá? E jovens, tomem cuidado, as mães. Qual que é o limite, por exemplo, de sal que a gente pode dar para o nosso filho que não faça mal, né? O adulto é em torno de uma colher de sopa, quem não tem hipertensão. Criança é metade, 2,5 gramas de sal. Muito pouquinho. Muito pouco. E aí você fala, ah, então na cozinha eu não posso jogar sal? Sim, muito mais porque às vezes se a criança come salgadinho, bolacha, todos esses alimentos industrializados, artificiais, eles têm muito sódio, refrigerante. Mesmo com sabor de doce. Mesmo com, né, uso de adoçante. Muitas vezes, com adoçante tem mais sódio, né? Tomar cuidado nessas porções industrializadas, qual é a quantidade que você, mãe, tem que tomar cuidado para o seu filho comer por porção? Menos que 7% de sódio por porção. Então fica a dica, já não use esses condimentos para temperar, não use sal na comida em excesso, porque a gente acaba às vezes comendo sal por outra via, né? Embutidos tem sal, por exemplo. Temos perguntas do pessoal de casa, daqui a pouco a gente responde, pode ser? Perguntas do pessoal de casa para a doutora Maitê, começando com a Marcela, que diz: o aumento da pressão por causas hormonais pode diminuir o desejo sexual da mulher e do homem? Pergunta interessante, né? A gente pode falar assim, ah, eu tô com dor de cabeça, é por causa da pressão alta e não quero ter relação sexual, não é? Pode ser uma causa, mas assim, a menopausa, ela baixa muito a libido, né? Então, a vontade sexual diminui, a lubrificação diminui, por isso que às vezes a gente tem que fazer a reposição. E nesses casos, se tiver a pressão, também interfere. Interfere no homem, interfere na mulher também, né? Porque interfere na saúde, né, doutora Maitê, pelo que eu entendi? Sim, mas no homem tem uma causa. Alguns remédios para pressão, eles fazem vasodilatação peniana, então eles diminuem a ereção. Né? Isso não acontece na mulher, mas no homem tem que falar, tô tendo esse distúrbio de ereção, porque o médico pode trocar o remédio antihipertensivo. Ótimo. Mais uma pergunta, Daniela. Na semana passada, comecei a tomar um remédio para hipertiroidismo e a minha pressão passou a ficar muito baixa. Isso é comum no começo do tratamento? Perfeito, Daniela. Então, como o hipertiroidismo é tudo acelerado, você começou a baixar esse hormônio, tudo vai diminuir. A frequência cardíaca, a pessoa não fica tão nervosa, abaixa a pressão. Então, isso é um sintoma que acontece no começo do tratamento. Daniela, não se assuste, mantenha a medicação. Lógico, tem que aferir a pressão, mas não suspenda por causa disso. Tudo que a gente começa, num começo, um remédio, de tudo, né? Para emagrecer, para fazer exercício, para alguma doença, até o anticoncepcional, no começo, nos primeiros 3 a 7 dias... É estranho. É estranho para o corpo, ele está se adaptando àquilo. Então as pessoas não podem ter tanto medo. Ah, eu tomei o remédio, fiquei com... Calma, vamos tomar o segundo, vamos tomar o terceiro. Até pílula no começo pode dar alguma coisa. Sim, então nunca suspenda por causa de alguns sintomas como dor de cabeça e náusea. Dá um pouquinho mais de tempo para o organismo se acostumar. Às vezes pode ser psicológico? Também, tem muitas pessoas que têm medo de tomar remédio e aí somatizam, né? Então a gente, quando faz estudos de remédio, se dão certo ou não dão, a gente sempre tem o placebo, é o que não é nada, é farinha. Só para a pessoa achar que está tomando. E muitas vezes os relatos são, esse remédio fez bem, eu me senti melhor ou melhor, e não tem nada, você vê como o psicológico interfere. Ângela, por que geralmente quem tem diabetes também tem hipertensão? Verdade, Ângela. Porque assim, são doenças muito prevalentes, né? Todo mundo conhece alguém com diabetes ou com hipertensão, é hereditário, né? E quando você aumenta o peso, fuma, não faz exercício, não se alimenta com saúde, tem doenças hereditárias juntas, você aumenta os dois. Por isso que é comum a gente ver pessoas diabéticas também hipertensas. Mas não é que diabetes leva a hipertensão ou hipertensão leva ao diabetes. Paula, há 4 meses, comecei a ter crises de pressão baixa com alguns episódios de desmaio. Depois de alguns exames, o médico me disse que tenho a doença de Addison. O que é isso? É grave? Você sabe que tem algumas coisas que às vezes as pessoas sentem tanto, por tanto tempo e não vão investigar. Você já viu, Rê, pessoas que às vezes desmaiam do nada. E acha que tudo bem, né? Que cai a pressão toda hora, fala, é do calor, né?
Mas existem algumas doenças que podem dar pressão baixa, né? Como essa síndrome de Addison, que é da adrenal, que não produz o cortisol direito, né? E aí a pessoa pode ter pressão muito baixa, desmaios, fraqueza, sonolência excessiva, manchas às vezes no corpo, dá umas manchinhas assim escuras na boca e na pele, mas é uma das causas e a pessoa não pesquisa. Isso tem tratamento, é só tomar o remédio e a gente consegue estabilizar. Então, Paula, não é uma doença tão grave, não fica assustada, tem tratamento sim, tá? Outra coisa, eu acho que é bem legal falar isso. Tem uma síndrome chamada síndrome vasovagal. Síndrome? Vasovagal, muito comum. Pessoa que leva um susto e desmaia. Já viu? Já vi. Contou uma história, pum, desmaiou. Pessoa militar, que tá lá em forma há muito tempo De repente, pé. pá. Ou tá no casamento, eu já vi madrinha que desmaiou, não é? Cai assim? Cai. Modelo que tá Boa. cai. Pessoa que tá na praia, né? Ou sauna, um lugar muito abafado e cai. Isso é uma síndrome chamada vasovagal do nervo vago. Que você tem que fazer um teste, chama tilt test. Põe a pessoa numa Tilt cama, test? bonitinho. E ele vai modificando, porque é essa alteração da modificação da pessoa, né, de levantar, deitar, é que ativa essa síndrome. Então, pessoas que têm isso, tem que investigar, isso não é normal. E nesses casos, tem que deitar. Pessoa que tem isso, tá, já vai desmaiar, tá sentindo, mas tem que deitar, levantar a perna para cima, tá? E aumentar a hidratação, se possível, beber doutora bastante líquido. E o tratamento é o quê? Medicamentoso? Existe tratamento medicamentoso, tá? Até um remédio que é paroxetina é usado para isso. Hidrata muito a pessoa e nessas situações a pessoa já tem que começou a passar mal, tem que sentar ou deitar. Não pode esperar, porque cai mesmo. Coisa. É interessante, né? Doutora Maitê Pimentel é médica endocrinologista. O site da doutora Maitê é endoc.com.br. Instagram da doutora Maitê é @maitê_endócrino. Maitê é M-A-I-T-H-E, com T-H, Maitê com T-H-E, _endócrino. Se tiver disponibilidade, vai ter uma palha italiana gigante caprichadíssima. Não sei se tem disponibilidade. Obrigada. Se tiver, vai ser um prazer recebê-la. Tá belíssima, Ai, como você. sempre. Vai com Deus, meu amor. Obrigada, Até sempre. mais, viu? Sempre, sempre.